Fé é um poder sobrenatural, um poder disponível a todos os seres humanos, um poder tão grandioso que Jesus disse em Mateus 17, versículo 20. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas afinal, como funciona a fé? E como podemos ativar a fé? E o que pode neutralizar o poder da fé em nossas vidas? Nesse vídeo, veremos as duas características principais da fé, que fazem com que o sobrenatural aconteça ou não em nossas vidas. Veja esse vídeo até o final e aprenda a usar a sua fé ainda hoje na sua vida. Em Êxodo capítulo 14, versículos 15 e 16 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. Esse momento se dá quando o povo hebreu havia sido liberto da escravidão do Egito. Porém, estavam encurralados tendo o mar vermelho à sua frente, e Faraó vindo ao encalço atrás. Como vimos nos versículos, Moisés clamou ao Senhor, e em resposta disse Deus a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. Podemos perceber que Deus questiona Moisés: Por que clamas a mim? E em seguida Deus ordena: Levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. Essa passagem mostra o primeiro segredo da fé: a decisão. Depois que Deus criou o homem, nenhum milagre ocorreu sem que houvesse a participação do homem. Os milagres descritos na Bíblia são precedidos da ação do homem para com Deus. Isto é, a pessoa decide dentro de si tomar uma ação. E nesse momento Deus age. A decisão é o princípio da manifestação da fé, é o início do milagre. A decisão é o combustível da fé. Sem isso não há como haver a manifestação do poder de Deus. Quando Deus disse a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. Deus estava querendo dizer o seguinte: Moisés, eu estou esperando a sua decisão para que eu possa abrir o mar. Pare de clamar e tome uma ação. Erga logo esse cajado, enquanto você ficar aí sem ter uma ação de fé. Eu não poderei fazer nada. Vamos ver outro exemplo para você entender melhor. Em 2 Reis, capítulo 7, versículos 3 a 8 diz: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até que morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos, e se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram, e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Nessa época, o exército sírio havia cercado a Israel, de forma que ninguém entrava e ninguém podia sair. Esse cerco durou 3 meses, a ponto das pessoas começarem a fazer canibalismo. O rei de Israel se acovardou e o povo foi definhando. O profeta da época, Eliseu, estava em sua casa junto com os anciões. O cenário estava terrível em Israel, e tanto o rei como o profeta não tomavam nenhuma decisão de fé. Aí eu te pergunto, será que Deus não estava vendo tal situação? Não estava vendo a fome por conta do cerco dos inimigos? Sim, Deus estava vendo. Mas Deus não podia fazer nada porque não havia nenhuma atitude que ligasse o poder do céu aqui na terra. Porém, vimos nos versículos que os 4 leprosos resolveram comer nas tendas dos inimigos, pois pensaram: se ficarmos parados vamos morrer.
Se formos tentar comer na tenda dos inimigos, pode ser que comamos ou pode ser que eles irão nos matar. Mas se ficarmos aqui, iremos morrer de qualquer jeito. Então, quando eles levantaram para ir e tentar comer na tenda dos inimigos, o sobrenatural aconteceu. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. Então, podemos ver nessa passagem que a partir do momento que os 4 leprosos tomaram a decisão de comer no arraial dos inimigos, automaticamente Deus ligou o milagre neles. De forma que, conforme aqueles 4 leprosos iam andando, os sírios ouviam como se fossem dezenas de soldados marchando e com medo fugiram. Eram sim soldados, mas soldados celestiais, um exército de anjos que estavam indo junto com os 3 leprosos. Será que essa não é a sua situação? Cercado por todos os lados pelos problemas, pelos inimigos, porém não está tomando uma decisão que ligue o poder do alto aqui na terra? Será que você está clamando demais, porém não está levantando o cajado? Será que está faltando você se levantar e ir em direção do problema usando a fé? Veja, era para o rei ser o herói nessa história, era para o profeta ser o herói nessa história, mas Deus teve que contar com 4 leprosos, que tomaram a decisão que ninguém teve coragem de tomar. Meu amigo, minha amiga, decisão é a única coisa que Deus não faz pelo ser humano. É o poder dado por Deus ao ser humano. Deus não se intromete na vida de nenhuma pessoa enquanto ele não for convidado. A decisão é a manifestação da fé. Quando a pessoa decide com fé, a pessoa passa a ter poder. Então, pela fé, o ser humano tem o poder de decidir se quer Deus ou se quer as coisas desse mundo. O ser humano tem o poder de decidir se quer continuar doente ou se quer ficar curado. Tem o poder de decidir se ele quer viver na miséria ou se ele quer prosperar. Se o casamento vai continuar um inferno ou se vai mudar o rumo desse casamento. Então, esse poder é tão somente do homem. Quem decidiu tocar no fruto proibido? O diabo sugeriu na mente de Eva, mas quem decidiu foi ela. A decisão não foi nem de Deus e nem do diabo. Então o poder de decisão está dentro de você. E é a decisão que faz o início do funcionamento da fé, que leva aos milagres de Deus. Guarde isso. A ação de Deus é proporcional à ação do homem. Quanto mais ele se dedica, mais respostas obterá. Segundo segredo da fé, a dúvida elimina o poder de Deus. No início desse vídeo vimos que Deus falou para Moisés levantar o cajado e o mar se abriria, de forma que ficaria 2 paredes de água e um caminho aberto. Se usarmos a fé natural, que é a fé que eu sei que se eu for tomar banho vou me molhar, se eu colocar a mão no fogo vou me queimar, são exemplos de fé natural. Se usarmos esse tipo de fé, podemos dizer que é loucura estender um cajado e o mar se dividir em 2. Porém, Moisés agiu com a fé sobrenatural, onde a fé sobrenatural é loucura para esse mundo, é aquilo que todo mundo fala que é impossível, porém a fé sobrenatural torna possível. Se Moisés tivesse criado dúvida, se ele por um minuto pensasse, será que se eu levantar o cajado o mar vai mesmo se abrir? Aí, meu amigo, minha amiga, o mar não teria sido aberto. Entenda, a fé só funciona quando há ausência de dúvida. Se houver um pouquinho de dúvida, pronto, o poder de Deus é neutralizado em nós. Vejamos essa passagem para você entender melhor. Em Mateus 14, versículos 25 a 31, diz assim: Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Nessa passagem podemos ver que Pedro manifestou atitude. Ele viu Jesus andando sobre as águas, e por um momento teve fé de andar junto com Jesus. Porém, ao ver as dificuldades ao seu redor, o vento, as ondas, ele teve dúvida, e a dúvida trouxe medo e paralisou a fé de Pedro.
e o poder sobrenatural que fazia ele andar sobre as águas foi desligado. E ele voltou à fé natural e começou a afundar. E por conta disso, Jesus disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus falou mais sobre isso em Marcos capítulo 11, versículo 23. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Podemos observar que Jesus falou claramente que tudo é possível pela fé. Porém ele coloca uma condição: não duvidar. Então o contrário da fé é a dúvida, onde a dúvida é a falta de confiança no poder de Deus. Por isso vemos que há pessoas que não alcançam os milagres de Jesus, oram a Deus, pedem ajuda, mas lá no seu íntimo está a dúvida. A pessoa até expressa uma fé, mas ela vem acompanhada de uma incerteza. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vemos nessa passagem duas palavras que mostram como a fé funciona: a palavra certeza e a palavra convicção. Então a fé só funciona se a pessoa tiver certeza e estiver convicta, isto é, dentro da pessoa não há dúvida nenhuma que o que ela espera vai acontecer. Isso explica porque Jesus curou o cego de nascença fazendo lodo com a saliva. E cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Essa passagem narra o momento em que Jesus viu um cego de nascença e quis curá-lo. Veja, como vimos até aqui. A fé é a soma da decisão, da atitude, com ausência de dúvida. Nesse caso, o cego em questão não tinha fé nenhuma. Em momento algum, o cego manifestou o desejo de ser curado. Provavelmente, o cego já havia aceitado a sua condição e estava conformado com a vida que tinha. Jesus, sabendo disso, precisou despertar a fé daquele homem, fazê-lo ter atitude para a cura. Então fez lodo com a saliva e passou nos olhos do cego e mandou que ele se lavasse no tanque de Siloé, que ficava longe de onde eles estavam. No momento que Jesus passou o lodo nos olhos e afirmou que lavando os olhos no tanque, ele seria curado, Jesus fez despertar a fé sobrenatural daquele homem. Não foi o lodo que curou o cego, e sim, a certeza que ele passou a ter nas palavras de Jesus. Então o cego tomou a decisão de obedecer e se dirigiu até o tanque. E no caminho não teve dúvida nenhuma que seria curado. Jesus sabia que se simplesmente falasse para o cego: volte a enxergar, nada aconteceria, pois a fé daquele homem era morta. Então Jesus teve que ativar a fé desse homem e ele foi curado. Diferente do centurião, que chegando até Jesus e pedindo a cura de um servo disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e meu servo será curado. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Nesse caso, o centurião já estava com a fé ativada. Ele tinha tanta certeza do poder de Jesus que para ele nem precisava Jesus ir até o seu servo, na fé dele. Bastava uma palavra de Jesus. E até Jesus se admirou da fé desse homem que nem era judeu. Isso mostra mais uma vez que, para haver o milagre, é necessário a ação da pessoa com a ausência de dúvida. Meu amigo, minha amiga, quer ver o poder da fé se materializar na sua vida? Então, primeiro tome uma decisão. Se levante como fez os 3 leprosos, erga o cajado como fez Moisés. E uma vez que você se levantou e ergueu o cajado, não tenha dúvida que os inimigos irão fugir e que o mar irá se abrir para você passar. Tudo o que você fizer tendo fé, isto é, tendo certeza que irá acontecer, vai se concretizar mais cedo ou mais tarde na sua vida. O tamanho do seu milagre é do tamanho da sua fé.